Então, a ideia é como elaborar um artigo científico, né? É o tema da nossa apresentação. Bom, é importantíssimo em projetos de P&D submetermos artigos e, consequentemente, claro, aprová-los. Isso dá credibilidade ao trabalho elaborado, ao projeto que está sendo desenvolvido. Dá credibilidade. E a Samsung, assim como outras empresas, assim como a Suframa, olha muito bem essa questão de publicação de artigos, principalmente quando se trata de artigos de ponta, né? Quando você olha aí para um Qualiscaps A2, A1, até A3, até B1 mesmo, B2, ela olha muito com olhos bons, né, para esse lado. Então, a motivação de elaborar, de estar apresentando aqui essa palestra, é motivá-los para que a gente possa aí elaborar artigos científicos bons, né, e, se possível, de ponta. Tá? Então, eu vou dar alguns tópicos importantes aqui para que, de repente, isso... É claro que eu não sou o dono da verdade, né? Eu não sei tudo, né? E, inclusive, eu sou de noite, eu sei algumas coisas, tá? E outras coisas vocês vão aprendendo e até... Ô, professor, encontrei um negócio legal aqui, eu queria compartilhar com você. Isso é importante até para que a gente possa aí estar em outras palestras, aí já com os conhecimentos a mais. Bom, então vamos lá. Bom, escrever um artigo científico não pode ser uma tarefa muito fácil, e às vezes não é mesmo, tá? Que bom seria, né, se todos soubessem escrever artigos, mas não é bem assim o que acontece, né? Muitas pessoas, muitos professores, mesmo de universidades, né, têm dificuldade em escrever um artigo ou um trabalho científico. Se você olhar, por exemplo, numa universidade tipo a nossa, você vai perceber, professor, quantos artigos você já fez? 2. Nenhum. E tem outros que vai dizer assim, olha, eu já fiz assim uns 100, que nem o professor Walter Simões, acho que mais de 100, né, professor? Mais de, sei lá, 500. Dos 238. Olha aí, pense, olha só, 238, não é para qualquer um não, pessoal. É necessário que você tenha paciência, goste de ler. Isso é uma coisa que a maioria não gosta. Professor, ler eu não gosto. Tá? Então, você tem que ter paciência, tem que leitura, tem que saber pesquisar também. Ah, professor, eu pesquisei, mas não encontrei no Google. Aí é complicado. No Google, tudo bem que é bom você começar por ali, mas não é o melhor caminho para você fazer uma pesquisa. Existem bibliotecas que são importantíssimas para você buscar artigos de ponta, artigos que estejam relacionados com determinada área. Tá? Então, é importantíssimo que você saiba buscar artigos em determinadas bibliotecas, tá? Científicas, que de repente têm à disposição. Tipo, por exemplo, lá, né, os artigos do I3E, que eu costumo buscar. Ah, professor, eu não sei falar inglês. Ah, professor, eu não sei escrever inglês. Aí é complicado, né? Mesmo porque hoje já tem tradutores aí, né, espetaculares que você pode utilizar, tá certo? Mesmo que você não domine, mas saiba algumas coisas de inglês, então você tem que buscar as alternativas, tá? Então não pense que não, só porque você não encontrou em português, não quer dizer que de repente aquele artigo não tenha sobre a dissertação sobre determinados assuntos. Então é importantíssimo que você busque, claro, vai buscar inglês, tá? Inglês, português, ótimo, tudo bem. Mas a maioria dos artigos de ponta são em inglês, tá? São em inglês. Então,
como consta aqui, a elaboração de qualquer artigo exige precisão e domínio do assunto. É claro que para você dominar o assunto é necessário que, obviamente, você pesquise, tá? Daí a gente tem o nome de RBS, Revisão Bibliográfica Sistemática, que é importantíssimo para você fazer. E é exatamente também o tema que eu vou abordar ainda nessa palestra de hoje. Então, claro que a maioria dos estudantes, né, por exemplo, que estão começando a sua vida, digamos, profissional e até mesmo indo para o lado científico, né, porque quando você participa de um projeto, e isso aí, projeto dessa natureza, que é um projeto de P&D, né, que de repente não é um trabalho qualquer. Não, professor, eu tenho uma dúvida. Se eu trabalho na Samsung, diretamente lá, ou se eu trabalho num projeto de desenvolvimento científico, que nem o nosso. Tem diferença? Tem muita diferença. Normalmente, quando você vai para uma fábrica, por exemplo, tipo a Samsung, fábrica mesmo, você vai trabalhar numa linha de produção ou no mais ficar numa sala confortável lá, trabalhando com, sei lá, desenvolvimento de software ou mesmo com análise de sistemas, enfim. O certo é que você foi designado para uma determinada tarefa. E você não vai ficar longe daquilo, você vai fazer aquela tarefa mesmo que foi determinada para você, lá na Samsung. Ou seja, não vai passar daquilo, é aquilo e pronto. Agora, quando você vai para um trabalho científico, que nem o nosso, tá? Que é P&D, né? O que acontece? Você vai trabalhar pesquisa e desenvolvimento, tá? P&D, pesquisa e desenvolvimento. Você vai trabalhar o quê? Você não vai trabalhar simplesmente com uma coisa. Não é porque de repente você vai trabalhar, vamos supor, com o Gate, né? Que é um sistema que permite você analisar através da pisada, né? Como é que está o andamento do corpo humano, etc, etc, etc. Que de repente, não, eu vou só trabalhar nisso. Não. Existem coisas que de repente a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E isso aí é interessante. Tá? As descobertas que forem ocorrendo ao longo do tempo é importantíssimo para um projeto dessa natureza. Você começa com foco, você começa com objetivo, mas lá pelos tantas, você vai perceber que de repente, opa, eu descobri um negócio interessante aqui. Como foi no projeto passado lá, do DCUT, que eu fui coordenador, né? O professor Walter Valenzuela foi coordenador de outro projeto também, interessante. Com certeza ele deve ter descoberto outras coisas que não estava previsto anteriormente. E isso é uma característica de projetos dessa natureza, projetos científicos. Tá? Bom, estou na primeira tela ainda, né? Então, por onde começar? Como definir o tema da pesquisa? Qual linguagem utilizar no texto, né? São apenas alguns questionamentos que podem surgir aí, certo? Quando você está tentando elaborar projetos, aliás, trabalhos científicos ou artigos científicos. Então, olha só o que diz aí a BNT, né? Isso já é uma citação que você já pode utilizar, tá? Olha só. Segundo a BNT, a NBR, né, exatamente de onde foi tirado, isso depois você vai ver que isso é legal para você extrair do EndNote, NBR 6022 de 2003, página 2, o artigo científico pode ser definido como uma publicação. Olha só como que está escrito aí, tá? Está entre apóstolo aqui, né? Publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos, resultados nas diversas áreas do conhecimento. Certo? Então, essa definição não precisa dizer mais nada, né? Realmente ela está dizendo o quê? Está dizendo que é uma publicação sua mesmo, tá? Com ideias suas, seja inovadoras ou não, são suas. Ou seja, em nenhum momento aqui a gente está copiando alguma coisa de alguém, e isso é o que a gente chama de plágio, e que é um crime, tá? O artigo científico, como o próprio nome já nos revela,
caracteriza por um texto científico cuja função é relatar os resultados, sendo esses calcados de originalidade, olha só, originalidade, provenientes de uma dada pesquisa. Tá? Então, originalidade, o artigo tem que ser original, tem que ser seu, não pode ser de outro. Não, professor, eu achei legal esse artigo, eu vou publicar nessa outra revista. Não, isso é plágio, é crime. Tá? Então tem que ser original, tem que ser seu, tem que ser algo que realmente vale a pena ter publicado. Então, dessa maneira, pode ser materializado sob a forma de um relato acerca dos resultados originais de um estudo realizado. Né? Torna-se publicamente conhecido por meio de revistas científicas, ou seja, aonde que a gente vai publicar, né? Nós temos aí revistas científicas, temos congressos e temos outros, temos aí journals, que a gente chama aí, tá? Journals. Bom, aí você perguntaria, professor, mas qual a diferença de publicar um artigo num congresso e num journal ou numa revista científica? Alguém me perguntou, alguém me disse uma vez, professor, eu já publiquei vários artigos. Sim, onde você publicou? Eu publiquei num congresso lá da faculdade, que estava tendo lá um congresso da minha área lá. Né? Eu disse, ótimo, que legal. O problema todo é que a maioria desses congressos, eles não têm um Qualis. E isso para a gente aqui, principalmente quando você está trabalhando com projetos de P&D, por exemplo, e outros, tá? É importantíssimo que ele tenha um Qualis CAPES, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Normalmente os congressos são bons para você ter. Simplesmente, não, eu não publiquei. Tá? Vale. Tá? É válido. Mas se você tiver um Qualis CAPES, aí não, aí é outra história, é outro patamar. Tá? Então você pergunta do professor Walter Simões aí. Professor Walter, o senhor publicou em qual? O senhor publicou em algum congresso? Ele deve ter publicado em congresso. Mas com certeza, a maioria dos artigos que ele publicou não foi em congresso. Foi em revistas, em journals, tá? Do tipo A2, A1. Eu não consegui publicar em A1, professores, tá? Eu consegui publicar em A2, mas para mim já é uma vitória extraordinária. Mas quem sabe agora a gente não consegue publicar. Isso que é interessante. Para você ver, né, a dificuldade que você tem para publicar em revistas do top A2, A1. Né? É complicado, é difícil. Tá? Não é assim de qualquer jeito. Tem que ser um artigo bem elaborado. Então, versar sobre um estudo pessoal, uma descoberta, ou dar enfoque contrário o que já foi conhecido, o que já é conhecido, tá? Oferecer soluções a questões controvertidas, levar ao conhecimento do público interessado, especializado no assunto, novas ideias para sondagem de opiniões ou atualização de informações, abordar aspectos importantes levantados em alguma pesquisa. Então, é importante que você faça uma revisão bibliográfica, por isso que é importantíssimo que a gente faça uma revisão bibliográfica. Por quê? Porque aí você não vai simplesmente fazer uma revisão bibliográfica, não, você vai ler os artigos que estão relacionados à sua pesquisa, para ver o que o camarada já descobriu. Pode ser que, de repente, aquilo que você estava pensando, alguém já escreveu sobre aquilo. Aí você vai ficar frustrado? Não. Em hipótese nenhuma. Tá? Não é porque alguém já escreveu sobre determinado assunto que você vai desistir. Não é assim que funciona exatamente um trabalho científico, quanto mais um artigo científico. Então, se alguém já escreveu sobre aquele assunto, você vai olhar o quê? Você vai olhar o que o autor deixou lá nas entrelinhas, ou seja, normalmente ele coloca lá, né? Trabalhos futuros, como é que chama, professor Walter? Tem um nome especificamente para isso, como é que chama? Para trabalhos futuros? Recomendações, né? Recomendações para trabalhos futuros, pronto. Recomendações para trabalhos futuros. Aí você vai olhar o que ele recomendou do trabalho dele. Pô,
eu estava fazendo aqui uma pesquisa sobre isso e aquilo outro, tá? E observei que está faltando exatamente falar sobre isso aqui, aplicado exatamente nessa parte aqui, tá certo? Que ele não fez. Então, a partir dali, você já tem exatamente um ponto para desenvolver o teu trabalho. E assim, aí você vai pesquisar. Ou ele indicar, por exemplo, eu consegui chegar a determinado valor aqui nos meus resultados, por uma questão, por exemplo, que bate muito com o que a gente está fazendo, o trabalho, limitação tecnológica. Por exemplo, digamos que alguém já tenha escrito um artigo sobre construção da palmilha, mas ele escreveu há 3, 4 anos atrás e os sensores que ele tinha ou eram grandes, ou eram lentos, ou exigia algum tipo de energização que complicava o processo, né? E hoje nós temos uma outra tecnologia, nós podemos resgatar esse trabalho desse outro autor, mostrando, olha, a evolução desse tema é isso aqui que a gente está fazendo agora. Perfeito, professor, muito, muito bem colocado, tá? Então vamos lá. Então, olha só, recomendações. Primeiro, leia sobre o que já foi feito. Ou seja, se você está pesquisando sobre palmilha, é importante a gente frisar aqui as áreas, tá? Porque quando você está indo para a questão do nosso projeto, tá? Então você tem 3 áreas, não esqueçam disso, né? Você pertence a que área? Bom, eu pertenço à modelagem e testes. Tudo bem. É uma área. De quem? Do desenvolvimento da palmilha, tá? Mas tem um outro aqui, tá? Tem outros pesquisadores podem pertencer exatamente à aplicação mobile, web, que é coordenado pelo professor Walter Simões. Mas pode ser que, de repente, você pertença a hardware e IoT, que é lá coordenado pelo professor Irã Amaral. Mas pode ser que você pertença ao grupo biomecânica, que é coordenado pelo professor Walter Simões, pelo professor Cláudio Gonçalves. Ou pode ser que você pertença ao grupo de IA e Big Data, que é coordenado pelo professor Hernando de Mello. Ou seja, você tem que buscar, então, leituras, artigos científicos que estejam relacionados na palmilha, né, palmilha inteligente, que é exatamente o nosso projeto, mas que estejam ligados à área específica que você está trabalhando. Porque a partir daí, então, a gente vai conseguir fazer vários artigos. Olha que legal, vários artigos. A gente não vai falar simplesmente de um fator que é a palmilha. A gente vai entrar exatamente em cada uma dessas áreas e vai proporcionar a nós desenvolvermos mais projetos, mais artigos, aliás, projeto não, mais artigos, mas quem sabe futuramente pode gerar um outro projeto, tá certo? Mas a ideia principal aqui nesse caso é a gente desenvolver artigos, tá? Enquanto poderia se fazer então nós temos na iminência de fazer 5 de uma vez. Olha que legal. Então, antes de começar, como diz aqui o texto, né, é importante checar diversos conteúdos da área para conhecer tudo o que já foi falado sobre o tema. É preciso fazer um levantamento de publicações que podem ser utilizadas para dar base ao seu projeto. Então, pessoal, toda vez que você for fazer uma leitura, procure organizar essas leituras aí. Olha, isso aqui é sobre isso, isso aqui é sobre isso, isso aqui é sobre isso, tal. Coloque pastas lá para você não se perder depois. Procure se organizar direitinho. O EndNote faz uma certa organização que é importante. E eu me baseio muito pelo EndNote para fazer essa organização para mim, tá? Mas se você tiver uma outra forma de organizar, não tem problema, faça, mas é importante você organizar, tá? Muito bem, a pesquisa não poderá ser realizada em um só local, muito menos em um único dia. Então, como eu falei anteriormente, né, existem vários locais para você encontrar artigos de ponta, artigos científicos. Uma delas, por exemplo, que eu já falei para vocês, né, é o I3E. Mas tem outras fontes aí, tá certo? O Google Acadêmico também é ótimo também. Tá? O Google Acadêmico também é ótimo também, tá? Mas existem outras fontes daqui a pouco, tá?
A gente vai falar sobre isso. Até o professor Walter Simões pode depois mandar aí o número de algumas fontes que a gente pode buscar, tá? Muito bem. Aqui tem uma fonte, tá, que é a Biblioteca Digital da Unicamp, também é uma ótima fonte aí, onde você vai obter aí dissertações, trabalhos, conclusão de cursos, enfim, e tem algumas revistas aqui também, alguns artigos também que você pode buscar. Essa é uma também, tá? Além daquelas que eu já falei anteriormente. A outra aqui também é esse repositório, também que você encontra também vários artigos também científicos, que é interessante aí, tá? Para você fazer sua pesquisa. Tá? O outro aqui é a Biblioteca Digital da USP também, onde você encontra teses, dissertações e artigos aí dos estudantes aí de mestrado e doutorado. Bom, ainda tem aqui o Google Livros, né, que você também pode encontrar vários livros aí, tá certo? Referente à sua pesquisa. Bom, segundo, pensar no nível que a sua pesquisa irá atingir. Antes de fazer um artigo, é preciso identificar o nível de ciência que se pretende atingir. Normalmente, quando a gente vai desenvolver um trabalho científico, você tem que olhar quem é o seu público-alvo. Ou mais precisamente, qual é a revista que você vai publicar, tá? E isso aí, o professor Walter Simões, na palestra dele, tenho certeza que ele vai falar sobre isso, tá? Por quê? Porque cada revista tem tem seu foco, tá? Às vezes tem uma revista que publica na área de computação, né? Tem outro que já é forte ou recebe artigos na área de inteligência artificial. Tem outros que recebem só na área de biomecânica, tá? Tem outros que trabalham na parte lá de aplicativos para web e etc. Então você tem que verificar exatamente qual é o seu público-alvo, tá? Qual é a revista que eu vou publicar, tá? Então talvez seja o início de tudo, né? Para qual revista eu quero publicar? Bom, eu quero publicar nessa revista aqui. Qual é o nível dele? É A1, A2, A3, enfim. Então é nesse nível que eu quero. Determine, busque logo qual é a alternativa, tá? O professor Walter Simões com certeza tem essas revistas aí, tá? Deve ter dezenas delas. Identifique algumas publicações científicas que estariam no patamar da sua pesquisa. Então, isso aí que eu já falei, já é a questão da revisão bibliográfica. Você pretende atingir uma revista Qualis de alto impacto, com abrangência em diversas áreas do conhecimento, ou deseja focar, em uma publicação sem essa exigência? Então, se não tem exigência nenhuma, tá certo? Então, não, professor, eu quero publicar só aqui no congresso, que vai ter lá na minha faculdade. Então, aí talvez a exigência não seja tanta, mas você tem que ter cuidado também, porque tem público-alvo. Tá? O seu público-alvo lá, você tem que verificar, ok? E com certeza já tem um template. É importante, quando você for saber para onde você vai publicar, buscar o template. Cada jornal, cada revista ou cada congresso tem o seu próprio formato, tem o seu próprio template. Então, você tem que buscar esse template e seguir o template. Ah, professor, eu escrevi aqui, mas é para essa revista aqui. Aí não, tem que pegar o template da revista lá que você vai publicar, tá? Então, se sua resposta for publicar em um veículo científico de grande abrangência, será necessário pensar e elaborar a sua pesquisa de forma que ela seja compreensível para o maior número de pessoas possível, incluindo outras áreas do conhecimento. Tá? Eu lembro que quando eu fui concluir o doutorado, pela própria banca, né, você já fica nervoso, né, pela própria banca que está ali, né, pós-doutores, doutores, então, pessoas que sabem muito mais do que você ali, porque já passaram por muitas experiências. Mas eu lembro que eu fiz questão de levar, sabe quem? Meu pai e minha mãe, para assistir. Então, foi um negócio muito legal, e a minha mãe, que faleceu esse ano, né, por causa da Covid, ela ficou emocionada. Tá? Meu pai também ficou emocionado, né?
não pelo conhecimento, né? Logicamente que a gente tem que olhar exatamente isso, né? Para quem você está escrevendo aqui, é para todo mundo, mas minha mãe não sabia nada disso, né? Meu pai muito menos, não conhecia nada sobre o que eu estava falando. Talvez eu estivesse falando em inglês, ou mesmo japonês, sabe? Mas, pô, é legal para mim, porque os meus pais, assim como eu, sinto orgulho deles, eles sentiram de mim, então isso aí foi importante. Mas você deve atingir o maior número de pessoas possível, né? Então, se aquele artigo vai ser lido por uma pessoa X, tente abranger para um XYZ. Pô, aqui é onde você busca, tá? Você consulta, por exemplo, alguns artigos, mas especificamente artigos relacionados ao Qualis CAPES, tá? E a revista também, não é nem artigo. Você vai verificar se aquela revista que você está querendo, por exemplo, publicar, ela é A5, ela é A3, A2, A1, B1, B2, B3, B4, enfim, né, C. Então, aí que você faz a consulta, tá? Nessa plataforma do Sucupira. Lá tem, que é uma plataforma do MEC. Ok? Aí você tem que colocar o que você quer, olha, você pode colocar ali periódicos Qualis, que vai dizer os Qualis CAPES. Bom, aí você seleciona aqui, eu quero Qualis CAPES de 2014, 2020, 2021. Aí você coloca lá a classificação, aí vai aparecer aqui, né, Qualis CAPES de 2021, e assim vai, até você obter, né, a relação das revistas que você está querendo obter informações, tá? Então, aí nós temos aí as classificações. Olha só as classificações Qualis CAPES. Tem C de baixo para cima. C, B5, B4, B3, B2, B1. E no A só tem A2 e A1. Eu falei agora A5, mas não é não, é B5. Então, nós temos aí C, B5, ótimo. Por quê? Porque tem revista que não é nem nada disso, não tem nenhum Qualis, né? Esse congresso normalmente não tem nenhum Qualis, tá? B5, tá bom. B4, tá bom. B3, tá ótimo. B2, tá muito bom. B1, maravilha, Então, se você já conseguir publicar em B1 logo de cara, é ótimo, tá? A2, maravilha, tá? A2. É o que eu consegui publicar, professores, até agora. A2. A1. Aí é a top da galáxia, tá? Se você conseguir publicar em A1, aí realmente você está comendo aquele sanduíche maravilhoso, ou então, para quem não gosta de sanduíche, gosta de folha, que nem o professor Walter Valenzuela, gosta só de comer folha. Então, para ele é como se estivesse comendo uma salada de folhas, né? Enfim, de legumes. A1 é top da galáxia. Então, o professor Walter Simões já publicou em A1 vários, não foi só um, não, vários, certo? Mas esse é o top dos tops. Então, apresente uma novidade. Não existe um bom artigo sem algo novo ou relevante. Os pesquisadores têm dificuldade de aceitar que o tema da sua pesquisa não apresenta uma novidade. Então, é importante você escrever um artigo que tenha algo novo ou que seja relevante. Tá? Não adianta fazer artigo por artigo. Já existem muitos por aí. E você corre o risco de realmente não ser aprovado o seu artigo. Então, é importante você ter realmente algo que apresente uma inovação, apresente algo relevante sobre a sua pesquisa. Após ler o que já foi desenvolvido dentro do tema, é necessário encontrar uma nova abordagem, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, se você já percebeu que alguém já escreveu aquilo que você estava querendo escrever, procure verificar nas entrelinhas lá o que foi que o autor deixou aí, que ele não pesquisou, que de repente deixou aí para você pesquisar, por exemplo. Ele não vai falar, logicamente, eu deixei para você. Não, ele vai dizer assim, aqui tem um tópico que eu não cheguei a explorar, ou então isso aqui você pode continuar o trabalho daqui para frente fazendo esse tipo de abordagem.
Uma pesquisa muito repetitiva não pode apresentar grandes contribuições científicas. Então, procure evitar esse tipo de pesquisa, tá? Repetitivo, que já tenham passado aí, né, muitos autores já publicaram a mesma coisa sobre isso e tudo mais. Procure verificar que, se de repente for repetitiva, não é interessante. Quarto, saiba a hora certa para começar a escrever. Muitas pessoas começam a escrever o seu artigo na hora errada. Então, procure verificar, tá, a hora certa para escrever. Para manter a unidade do texto, é importante ter uma ideia completa do trabalho. Não comece a adiantar algumas partes do seu artigo sem ter concluído a pesquisa, analisado, interpretado, né? Dados interpretados. Então, é importante que você inicie o seu artigo, tá? Mas tenha exatamente a análise daquilo que você fez e, se possível, interpretar os dados apresentados, né? Claro que, se de repente tiver dados, tem que ser interpretados. Então, é importante que seu artigo tenha isso, tá? Não começar a fazer o artigo, não, professor, eu comecei aqui, mas eu não cheguei exatamente a interpretar os dados, ou então não cheguei a concluir a pesquisa. Então, isso fica realmente muito, muito complicado, tá bom? Para que, de repente, o seu artigo tenha sucesso. Antes de escrever, é necessário ter em mente a resposta para algumas perguntas. Como surgiu a pesquisa? Onde você chegou? Como chegou nesse caminho? O que muda na ciência? Por que as pessoas se interessam por isso? Então, é importante você observar esses cinco tópicos aqui, tá? Para que realmente você elabore um bom artigo. Sexto, mantenha a lógica do texto. Na hora de escrever, é preciso observar se as ideias da pesquisa estão se contradizendo. Ou seja, às vezes você escreve alguma coisa lá no início e lá no final você se contradiz. Então, obviamente, quem for analisar o seu artigo vai pensar, epa, o que o camarada está falando aqui? Ele está falando lá no início que isso aqui é igual a X, e aqui está dizendo que é igual a Y. É uma coisa errada, certo? Então, não cometa esses erros, tá? Isso aí realmente é fundamental. Então, leia várias vezes o texto, peça para alguém ler o texto. Normalmente, você que está começando a escrever artigos, você tem que ter uma pessoa lá que já tenha escrito algum tipo de artigo. Por exemplo, o professor Walter Valenzuela, o professor Walter Simões, a professora Renata Andreda, tem a outra professora, como é o nome dela? A professora, deixa eu pegar aqui o nome dela. Deolinda, professor Deolinda. Tá? A professora Deolinda já escreveu vários artigos, então coloque ela. Professor, você não quer escrever comigo? Normalmente vocês têm que fazer isso. Tem que pegar exatamente essas pessoas. Eu pegaria o professor Walter Simões, que já escreveu, né, em A1 brincando. Eu pegaria ele com o parceiro, professor, vamos escrever um artigo aqui, tá certo? E não escreva só. Importante isso. Não, eu quero escrever só porque a ideia foi minha. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo, tá? Então procure colocar, se dá para colocar 4, 5, 6 pessoas, que é no máximo, coloque, tá? Coloque o professor Walter, coloque o professor Manuel, coloque eu estou dando só exemplo aqui, tá? Só aqui, do meu grupo aqui, né? Misael, o Paulo Guilherme, a Lígia, a Beatriz. Por quê? Aí quando eles forem escrever o deles, eles vão colocar você também. Olha, quer dar uma contribuição aqui? Claro que tem que dar uma contribuição, tá? Quero dar contribuição nesse artigo aqui? Vamos lá, vamos escrever. Cada um dá uma contribuição, daqui a pouco você gera... Quando você gera dois artigos de pessoas diferentes, você é o cabeça nesse, e naquele outro é o cabeça, você ganhou 2 artigos. Olha que legal. Isso que é interessante. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Não, eu quero escrever porque a ideia foi minha e acabou-se. Não quero saber de outras pessoas no meu artigo. Isso é uma coisa que não é boa, tá? Não é uma coisa boa. Não é porque eu tive a ideia e de repente eu vou escrever sozinho. Não, procure outras pessoas para ajudar, para colocar no artigo, e aí então a outra pessoa faz a mesma coisa. Então nós temos que aprender. Escrever um artigo sozinho enfraquece, né, o processo, porque o
Você pode ser bom na área específica que você está tratando, mas você pode não ser o cara na revisão, o cara na verificação da coerência do texto. Por exemplo, se você falou da variável XYZ na introdução, você tem que falar de XYZ ao longo de todo o artigo e não trocar para A, B, C. Né? Então, normalmente, essas incoerências só um revisor pega, só outra pessoa, né? É aquela ideia lá do você tá olhando para o teu código e você não sabe onde que está dando erro, aí passa teu amigo por trás, cara, é essa linha aqui, né? Porque às vezes você tem que ter alguém que fugiu daquele contexto para poder enxergar de novo o todo. Exatamente, professor, muito bem colocado. Então, é importante que a gente tenha coerência e lógica naquilo que nós estamos escrevendo, tá? Então, quanto mais pessoas, quer dizer, claro que tem um número limitado de pessoas, você não vai colocar 20 pessoas no teu artigo, que realmente não faz sentido. Mas coloque pelo menos o mínimo e coloque pessoas que, de repente, já têm experiência em artigos, que já foram publicados, que já publicaram artigos, tá? Eu não tenho a quantidade de artigos que o professor Walter Simões tem, mas eu tenho, se você lá olhar meu Lattes, lá realmente dá uns, não dá 200 não, professor, mas dá uns 50 mais ou menos, eu acho. Bom, então é isso, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão devem estar muito bem alinhados e relacionados, todas as partes devem apresentar coerência, e lógico, como bem frisou ali o professor Walter Simões, e reler o texto, né, várias vezes e pedir para outras pessoas lerem o seu texto, enfim, para que de repente o texto esteja ao final bem elaborado, bem escrito, bem feito, com as devidas coerências e lógicas. Enquanto a medida certa, o tamanho do texto não quer dizer qualidade, nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos, o suficiente para que de repente esse texto seja realmente bem aceito, bem escrito, muito bem elaborado. Né? Precisamos sintetizar, as pessoas tendem a achar que os trabalhos mais longos são os melhores, não é isso, tá? Agora, uma coisa é certa, tá? Então, cada revista diz exatamente o quantitativo de páginas que eles querem. Normalmente são 6 páginas. Ah, professor, eu fiz um bom texto aqui. Sei quantas páginas tem? Tem 3 páginas. Aí pronto, aí morreu. Porque o mínimo que eu já vi aí desses journals, dessas revistas, até mesmo em congresso, é no mínimo 6 páginas, tá? Alguns colocam muito mais, tá? Mas isso depende muito do artigo que você está desenvolvendo. Às vezes é necessário realmente que você escreva mais, disserte mais, tá? Do que 6, do que 8, do que 10. Né? Tem artigo que eu já vi que tem 20 páginas. Exagero, mas tudo bem. Depende do artigo que você está apresentando. Mas o número de páginas não é sinônimo de qualidade. É importante apresentar todos os argumentos de maneira clara e objetiva. Né? A elaboração de um artigo deve ser semelhante à de um prédio, ou seja, ele precisa ser vistoso, importante, sólido e econômico. Então, se der para você colocar simplesmente o mínimo que a revista exige 6, tudo bem, ótimo. Dá para sintetizar tudo lá, dá para traduzir tudo aquilo que você queria naquelas 6 páginas, tá ótimo então, sem problema. Tá? Seja claro e evite palavras que dificultam o entendimento. Nada de prosopopeia para calentar bovinos, por exemplo, né? A famosa expressão, conversa para boi dormir. Aí você matou, né? Matou todo o seu artigo, tá? Nada de expressões desse tipo, ou outras expressões que você... Não, achei essa expressão legal. Esqueça, tá? Nada de colocar aquilo que você acha. Não, é aquilo que é importante num texto científico, tá? Então é importante pensar que você está escrevendo um texto para ser lido por públicos diferentes. Então, é claro que normalmente na nossa área científica, tá? Normalmente se a pessoa não for cientista, ou aliás, se não for cientista não, se de repente não for da área, ou pelo menos gostar de textos científicos, ele não vai ler, tá? Não, professor, eu gosto da história da formiguinha, da história lá da Rapunzel, da história... Aí não vai gostar, dificilmente vai gostar de ler textos científicos, tá? Não vai. Então, é importante você
saber que você já está escrevendo para um público que é diferenciado, tá? E tem mais essa, né? Como são muitos artigos de várias áreas, dificilmente um camarada que está numa área vai ler um outro artigo que de repente não tem nada a ver com a área dele. Por exemplo, não, eu sou de medicina. Eu não vou ler um livro de ciências exatas, ou então ler um artigo de ciências exatas. Dificilmente, né? Pode ser que aconteça isso, né? Mas é um público muito pequeno. Compartilhe o seu conhecimento. Após concluir o artigo, é importante tentar sua publicação em revista de divulgação científica, como eu já tinha falado, e depois o professor Walter Simões vai abranger mais isso aí, tá? A divulgação da pesquisa é tão importante quanto a redação. É a partir da publicação que você poderá compartilhar o seu conhecimento com outros pesquisadores. Além disso, também terá a oportunidade de submeter o seu trabalho para avaliação de outros especialistas. Então, é importante aqui que você saiba que, de repente, quando você escreve um artigo sobre determinado assunto, você já vai ser conhecido. Olha que legal. É importante, então, se você não tem o seu Lattes ainda, tá? Isso é para os meninos, não tem o seu Lattes, faça o seu Lattes. Aí eu perguntaria, mas professor, o que é Lattes? Não, eu não acredito, não, você sabe o que é, tá? Com certeza, acho que todos tiveram que apresentar o seu Lattes, né? Então, sabe o que é Lattes. Mas se você não tem ainda, tá? Faça o seu, porque é importantíssimo que você tenha lá todas as publicações. Então, quando você publica um artigo, tá? O seu nome já começa a aparecer aí. De vez em quando eu recebo lá um e-mail, olha, eu publiquei aqui, eu citei o seu artigo aqui no meu trabalho. Eu recebo vários por dia. Um artigo que eu publiquei aí na época do meu doutorado, ainda hoje as pessoas enviam um e-mail dizendo, olha, eu queria permissão, ou então, não, eu estou aqui citando o seu artigo, certo? E aí eu fico curioso em saber, eu vou ler o que eu quero escrever. Antes de enviar um artigo para análise, observe atentamente o formato exigido. Como eu falei anteriormente, você tem que olhar o template de cada revista. Cada revista tem o seu template específico, tá bom? E aí tem a padronização, quantidade de caracteres, quantidade de páginas mínimas e outras coisas mais, tá? Bom, essa aqui é uma outra também, tá? Da academia também, quando você também pode buscar também artigos, uma outra fonte que você pode obter artigos científicos, tá? Acompanhe os resultados. Não pense que a publicação do artigo é o último passo. Após divulgar a sua pesquisa, tente observar a repercussão do seu trabalho no mundo científico. Como eu falei para você, às vezes as pessoas mandam para mim e-mail dizendo que eu já soube que o meu artigo que eu publiquei na revista Dina, por exemplo, né? Era uma revista que era A2 na época, alguém pegou esse meu artigo lá na Índia, né? Na Índia, e obviamente fez um outro artigo, obviamente, né? Mas citou lá o meu artigo, olha que legal, né? Ou seja, eu sou conhecido lá na Índia, no Japão. Aí pergunta aqui em Manaus, quem é o professor Manuel, mano? Ninguém conhece. Mas me conhece lá na Índia. Olha só, professor Walter Valenzuela, que legal, né? Olha só. Quer dizer, eu sou conhecido lá na Índia, no Japão, em outros países aí que, de repente, de vez em quando mandam para mim. E aqui em Manaus, se for perguntar quem é o professor Manuel Azevedo, conhece não. É o professorzinho lá da UEA. Tudo bem, sem problema. O importante é que a gente está aí, né? Publicando. O importante é que a gente está trabalhando com ciência. Isso que é importante, tá? Se a gente vai ser reconhecido um dia, isso aí já é outra questão, tá? Muito bem. Após divulgar a sua pesquisa, tente observar a repercussão do seu trabalho no mundo científico. Eu já acabei de falar para você, né? Observe as contribuições acadêmicas da sua pesquisa ao visualizar quem está citando o seu artigo. Procure entender quais reflexões estão sendo geradas a partir deles. Muito bem. Então, como iniciar uma pesquisa, tá? A elaboração de uma pesquisa é um processo em que, a partir de uma necessidade, se escolhe um tema. E é difícil escolher um tema. Às vezes você quer fazer um artigo, pessoal, eu quero começar logo, quero definir qual é o tema. Não é assim, tá? Você pode escolher o tema depois,
Ou então colocar um tema provisório, só mesmo para ter um direcionamento, tá? Então, se eu quero escrever, vamos supor, sobre a biomecânica do projeto Gate, tá? Eu quero escrever aqui, sei lá, sobre os vários compostos que tem aqui na natureza, que a gente poderia utilizar para criar, por exemplo, uma palmilha regional, tá? Aí eu quero escrever sobre, vamos supor, aí, os fiapos, não, como é que chama aquele negócio lá do coco, né, que já foi pesquisado alguma coisa desse tipo, entendeu? Aí eu coloco lá, né, fiapos. Claro que não vai ser esse o tema, né? Mas você colocou lá só para ter uma ideia, fiapos do coco. Eu coloco só isso, só para você ter uma ideia. Logicamente, com o desenvolvimento do seu artigo, tá? E futuramente, alguém vai dizer, não, vamos tirar esse negócio de fiapo aqui que não está legal, vamos colocar outra coisa aqui, outro nome, vamos ver isso, aquilo, outro. Vamos mudar, inclusive, isso aqui, não vamos colocar só coco, vamos colocar outro produto aqui, vamos verificar, vamos fazer comparativo do coco com outro produto, tá? Então, a necessidade de um tema é importante, mas que não deve ser o principal no início, tá? Com o decorrer do desenvolvimento do artigo, você vai vendo qual vai ser o tema. Então, o esquema geral de uma pesquisa, de um artigo, primeiro, formular a pergunta, depois realizar a pesquisa, depois interpretar os resultados, depois divulgar os resultados. Isso aí, por meio do artigo ou do trabalho que você está desenvolvendo, tá? Trabalho científico. Bom, fase de investigação tem a fase conceitual, né? Que é selecionar e formular a questão da investigação principal, enunciar os objetivos e pós da investigação, estudar a literatura com interesse para sustentar o problema. A fase metodológica é definir a amostra, escolher os instrumentos de recolha e de análise de dados, acautelar a ética na investigação, e a fase empírica é recolher os dados, apresentar os dados, interpretar os dados, tá? E aí, então, apresentar dados aí, por exemplo, aí tem a parte de estatística que é extremamente importante. Se você precisar, né, recolher e você não souber de estatística, obviamente você tem que buscar alguém que saiba exatamente isso, tá? Então, vamos lá. No artigo científico, você tem que ter o título, o resumo, as palavras-chave, o abstract, que é exatamente o quê? É um resumo em inglês, tá? É a mesma coisa que você escreveu em português, o resumo, e aí então você vai escrever em inglês, abstract. Palavras-chave, os keywords, que é em inglês. Então, isso você tem que fazer também, tá? Normalmente faz. Isso depende do template da sua revista. Mas normalmente tem que ter em todos. Normalmente. Aí você faz a introdução, né, que é a contextualização do tema. Depois do problema, as perguntas de investigação, depois tem a conclusão lá no final. Então, se tiver aqui, você formula a hipótese. Se tiver objetivo geral específico, você coloca. Se tiver um justificativo, você coloca. Sequenciamento dos temas. Referencial teórico é extremamente importante, que é a revisão bibliográfica, tá? É importantíssimo, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse referencial bibliográfico. Então, importante também que você faça uma revisão bibliográfica sistemática, tá? Com artigos atuais. Professor, eu encontrei um artigo muito bom. Sim, mas que ano foi? 1951. Mais 1951 para 2021. Meio distante, né? Tá? Então procure ver artigos atuais. De preferência dos 5 anos para cá, ou seja, de 2015 a 2020, né? Se possível 2021, inclua, se tiver. Tá? 5 anos, tá bom. Tá? Menos que isso, pode ser que, se for tão importante mesmo, coloque lá. Pessoal, isso aqui é de 1990. Tá bom, mas é relevante? Tá, 1, ou 2 no máximo. Tá ótimo, tá bom?
Mas quanto menos artigos antigos, melhor para a sua revisão bibliográfica. Procure fazer uma revisão bibliográfica dos 5 últimos anos. Isso é importante. Metodologia, né? O que, como, né? Tipo de estudo, caracterização detalhada do estudo, fundamentada com os teóricos, explicar ao leitor qual tipo de estudo foi empregado e como foi feito o mesmo, tá? Aí você tem aí participantes da amostra, local, instrumentos para recolha, geração de dados, método de análise dos dados e etc. Tratamento dos dados, considerações finais, referências, anexos, se for tiver, tá? Você sempre coloca os anexos lá nas últimas folhas, tá? Tem aí no template, deve ter exatamente como você colocar esses anexos. Bom, quanto à modalidade de pesquisa, né, nós temos alguns procedimentos, pesquisa de campo, experimental, a bibliográfica, né? A pesquisa de campo, por exemplo, você vai nos fatos como tal ocorrem, não permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas. A experimental, objetiva é criar condições para interferir no aparecimento ou na modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com fenômenos correlacionados, experimentar, testar, isso é legal, tá? Nesse tipo de pesquisa, tá? A bibliográfica é simplesmente aquilo que você vai fazer consultando outras bibliografias, tá? Aí você tem que fazer um negócio bem feito, né? Porque senão você corre o risco de não ser aceito. A exploratória proporciona maior facilidade com o problema, um assunto, levantamento bibliográfico, tem que ter questionamento, questionários, entrevistas, pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. A descritiva são fatos que já são observados, que foram observados, registrados, analisados, classificados, interpretados, sem interferência do pesquisador. O uso de técnicas padronizadas na coleta de dados, questionário e observação. A explicativa é uma pesquisa que relaciona e registra fatos, analisa, os interpreta, identifica suas causas. Aprofunda o conhecimento dos fatos, a realidade explica o porquê das coisas, apresentando recomendações. Tá? Aí nós temos o tipo de pesquisa, quanto à forma de abordagem. Nós temos a quantitativa e temos a qualitativa. Tá? O que faz a pesquisa quantitativa, que é o universo grande, que a gente chama? Traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas, utiliza-se de técnicas estatísticas, olha aí, estatística, mensuração, questionários. Essa é a quantitativa. A qualitativa é o universo pequeno, busca entender um problema específico com profundidade, trabalha com descrições, comparações e interpretações, os dados são apresentados verbalmente com maior riqueza de detalhes, entrevistas e observações. Tá? Tipos de artigos, nós temos artigo bibliográfico análise de dados, empírico e revisão sistemática da literatura ou meta-análise. Tá? O artigo bibliográfico, né, que é a revisão da literatura, você tem o título, resumo, palavra-chave, introdução. Na introdução você tem que apresentar o tema, apresentação de um problema, objetivo do artigo, justificativa, motivação, sequenciamento dos assuntos. Teoria sobre o assunto, né? Origem, características, vantagens, aplicações, casos de usos, possibilidade de aplicação e a conclusão. Aí nós temos aqui um exemplo, tá? De um artigo dessa natureza, ok? O bibliográfico análise de dados, que é o título, resumo, palavras-chave, introdução. Aí você tem que apresentar o tema, apresentação de um problema, objetivos dos artigos, teoria sobre o assunto, apresentação de casos, né? Aí tem caso de usos, aplicações práticas, que seriam casos, tá? E a conclusão sobre o tema exposto. Aí temos aqui um pequeno exemplo, tá? Depois você dê uma olhada com calma. Artigo empírico. Aí você tem aí o título, o resumo, palavras-chave, a introdução, que apresenta o tema, apresenta a apresentação de um problema, as hipóteses, objetivos do artigo, justificativo, motivação, sequenciamento dos assuntos. Teoria sobre o assunto, origem, características, vantagens, aplicações, caso de uso, ou seja, onde você vai aplicar aquele tipo
de pesquisa, ou onde você aplicou, onde você foi testar exatamente aquele seu problema ou mesmo no que você desenvolveu, tá? Aonde? Às vezes, não, eu fiz isso aí lá na universidade, não, eu fiz ali num terreno, né, lá do professor Walter Valenzuela, por exemplo. Então, depende, onde que você fez, onde foi, estudo de caso. Metodologia do artigo, apresentação, análise dos resultados, conclusão sobre o tema exposto e referentes. Tá? Aí nós temos aqui um pequeno exemplo, ok? Aqui um outro exemplo. E a revisão, o artigo da revisão sistemática, tá? Aí você tem que ter o título, o resumo, palavras-chave, introdução, apresentação do tema, apresentação de um problema, hipótese, objetivo do artigo, justificativa, motivação, sequenciamento dos assuntos e a teoria sobre o assunto, tá? E aí, então, vem a metodologia do artigo, que é falar sobre a revisão sistemática da literatura, explicar as fontes de inclusão e exclusão. Isso quando você vai fazer um artigo simplesmente com uma revisão sistemática, tá? E ainda tem mais aqui, que é as fontes de dados, descrição da pesquisa, apresentação, a discussão dos resultados, considerações finais e as referências. Bom, aí temos aqui um exemplo, ok? Aqui um outro exemplo. Bom, essa revisão aqui, sistemática, é a revisão bibliográfica, né? RBS, revisão bibliográfica sistemática, que se der tempo ainda hoje, acho que não vai dar tempo, eu vou ter que fazer uma outra aula só para falar sobre o EndNote, né? O EndNote já faz essa revisão bibliográfica, olha que legal, né? Já faz essa revisão bibliográfica sistemática. Então, mas se você não quiser, você pode fazer com o jeito que está aqui, então, onde você tem aqui o autor, tem o título, tem um ano dessa publicação, ou seja, você fez a revisão bibliográfica e observou, então, que em 2011 foi feito exatamente um artigo sobre aquilo que você estava querendo, né? Que é o ensino dos conceitos geométricos do segundo ano, ensino fundamental, usando o WebQuest, viajando nas obras de arte, por exemplo. Aí o país foi o Brasil, você vai dizer qual foi o repositório da Unesp, foi um mestrado, foi na área de mestrado. Aí você coloca o eixo, a área foi da matemática, o tipo de estudo foi pesquisa de intervenção, os instrumentos, questionário, observação, teste de conhecimento, a amostra, foi feito com alunos, o nível escolar. Então, isso aqui seria realmente um quadro importantíssimo para você que quer fazer uma revisão sistemática. O EndNote já faz um negócio parecido com esse, tá? Mas ele não faz detalhado que nem está aqui. Então, você pode pegar esse exemplo e fazer o seu. Olha que legal, né? Então, ao final do quadro, né, aí você tem uma síntese, aí você pode também colocar simplesmente o autor e um ano, produção científica, o título e o objetivo da investigação. Esse é um quadro de síntese. É importantíssimo para você saber o que se trata aquele artigo que você buscou lá na literatura especializada, digo de passagem. Tá? A linguagem tem que ser interpessoal. Você não pode colocar, eu pesquisei. Esqueça isso. Tá? Esqueça. Não pode ser impessoal. Eu pesquisei. Não pode colocar no artigo científico, eu fiz isso. Eu elaborei isso. Não, esqueça isso. Tá? Esqueça. Num artigo científico ou num trabalho, tá? Você tem que colocar a pesquisa realizada, o presente trabalho, tá? E não, nós pesquisamos, esqueça isso. Eu penso, esqueça isso. Tá? Meu projeto, esqueça isso. É este projeto. Eu considera-se. Tá? Então, o verbo sempre na terceira pessoa e nunca também na forma impessoal, tá? Nunca utilize a linguagem impessoal. A linguagem formal e culta resulta o quê? Em palavras claras, tá bom, pessoal? Então, é importantíssimo isso em artigos, tá? Então, se eu pegar um artigo dessa natureza, sabe,
Se você já assistiu essa minha palestra, tá? Então eu não vou admitir, logicamente, que você cometa essas gafes, tá? Esses gafes. Muito bem, aqui tem, para finalizar, tá certo, os livros, que é Metodologia Científica, tem um livro muito bom, tá certo, de 2007, mas já está valendo, tá? Metodologia Científica, até esse é um livro, tem outro livro aqui, que é Análise de Conteúdo, tá? Muito bom também, do Bardim, em 2006. Tem esse livro aqui, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, então um livro também muito bom, tá certo? Eu aconselho, 2010, muito bom também, tá bom? Tem esses aqui também, que é muito utilizado aí, mas eu sei que já tem outros assim mais atuais. Esse é de 2011, do Figueiredo, tá? Que é Projetos, Monografias, Dissertações e Teses, tá? Importante você ter um livro desse, leia esses livros, isso vai ajudar você a escrever, tá? Mas principalmente, que eu vejo, né, você ler artigos que estejam já aí publicados, tá? Leia vários artigos. Quanto mais você lê artigos, mais você vai ter possibilidade de melhorar aquilo que você quer escrever, quer elaborar, referente a artigos científicos, tá? Obrigado a todos, um bom dia a todos, tá? Até mais.